Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma temporada e um episódio do Open Talks. Hoje eu não estou aqui com os meus dois amigos, o Carequinha Gui Barreiro, o Thiago Caserta, mas eu estou aqui com uma figura excepcional, que eu estou muito feliz de receber, muito feliz mesmo. Ele é fundador do Carambola, da Carambola, que aliás é a fruta preferida da minha mãe, cara. Minha mãe adora carambola. Toda vez que eu falo com você eu lembro da minha mãe, da Vera. Beijo, mãe. E meus filhos também adoram, eles falam que é a fruta da estrelinha. Ele é marido da Juliane, que é veterinária de cavalos. A gente vai falar disso, cara, porque eu amo cavalos. E eu sei que ela deve amar muito cavalos, porque quem gosta de cavalo ama cavalos. E é o Gustavo Glasser, cara. Bem-vindo, Gustavão. Obrigado demais por você estar aqui. Cara, é uma honra e uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Acho que você é uma figura extremamente rica e educadora, como a gente vem falando aqui nos bastidores, com toda a sua jornada, com todo o teu exemplo e com toda a tua inteligência, cara. Você é um cara muito inteligente, muito perspicaz, no bom sentido. Essa é uma palavra que talvez... Um adjetivo que às vezes as pessoas usam de uma maneira negativa, mas eu acho que isso é uma qualidade quando bem utilizada e você utiliza isso muito bem. Então vai ser um papo extremamente rico, extremamente valioso aqui. Bem-vindo, obrigado mesmo. Obrigado. Muito bom. A gente vai começar hoje, cara, queria que você contasse assim... Onde nasce Gustavo Glasser? De onde vem? O que acontece? Conta um pouco aí da sua história. Você nasceu em São Paulo? Você não nasceu em São Paulo? Você nasceu paulistano, cara? Eu sou de que bairro? Do Grajaú. Ah, que legal. É um bairro da periferia de São Paulo, né? Na verdade, quando eu era criança, eu morei num bairro mais longe, ainda chamava Parelheiros. Tá. Então é bem extremo sul, assim. Acho que do centro de São Paulo dá 35 quilômetros. Nasci numa periferia. É curioso isso, porque a gente vai vendo os recortes, né? Na época, eu morava numa periferia, mas eu não morava numa favela ou numa comunidade. E eu tinha uma percepção que era como se a gente... a rua de baixo da minha casa eram barracos de madeira, assim. Tá. Mas eu morava na rua de cima, então a gente era quase o rico da favela, sabe? O rico da área. O rico da área. Eu tinha essa percepção, assim. Foi uma coisa muito curiosa quando eu comecei a entender que o mundo era muito maior do que eu entendia, né? Depois de adulto, quando eu comecei a ver, nossa, existem as empresas, existem pessoas que moram em outros lugares, e que eu vivia muito naquele contexto. E aí eu falei, nossa, eu não era nada rico como eu achava que eu era. É só uma questão de referência. É só uma questão de referência. Mas vivi tive uma infância super boa, assim, com os meus pais. Eu tenho uma irmã. Apesar de sempre ter dentro de mim uma coisa muito esquisita, que eu não sabia explicar o que era, e que depois essa coisa foi aparecendo, que quando eu passei uma adolescência, no meu período de adolescência foi muito difícil, porque eu tinha certeza que eu era uma pessoa transexual, mas não era uma coisa que eu sabia o que era. Eu sabia o que eu era, eu sabia que eu era diferente desde muito criança. Assim, desde que eu me entendo por gente, eu sabia que eu era diferente, mas eu não sabia nomear isso. E eu tenho 40 anos, então eu não tinha internet. A gente não tinha internet para se comunicar. Eu morava numa periferia, então tinha todo eu achava que eu era uma pessoa que tinha uma coisa que era diferente, mas não sabia explicar o que era. E na minha adolescência eu passei um período muito conturbado por conta disso, assim. E tive muitos pensamentos suicidas, assim, a minha adolescência foi bem difícil. E aí eu decidi que eu ia contar, um dia eu tava muito angustiado, escrevi uma carta sobre como eu me sentia. E os meus pais pegaram essa carta. Você escreveu pra eles? Pra mim. Você escreveu pra você mesmo. A tua ideia era ler no futuro? A minha ideia era tirar aquilo de da dentro. sua cabeça. De dentro. Eu preciso externalizar isso, eu não consigo falar. E é curioso, porque quando eu penso nisso, eu não tinha coragem de falar. Eu tinha medo. Você não falou sobre isso com ninguém até aquela época? Não falei. Depois de adulto... Então, a tradução disso, por exemplo,
20 anos atrás, você falar que você era um transexual não existia. Até porque, Claro. nem as denominações dos grupos, era grupo, era, por exemplo, quando começou a parada, que eu já era adolescente, mais adulto, era parada GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Pra quem não sabe, a parada que tem na Avenida Paulista Isso. em abril, certo? Em junho, Junho, desculpa. julho. É uma vez por ano, exatamente. Isso. Junho, verdade. E aí tem uma coisa que era assim, eu sempre fui muito nerd. Além disso, eu era já esquisito. Você é um cara inteligente. Vamos falar real assim. Você é nerd, mas você é um cara inteligente. Eu posso falar, você não pode, mas eu posso. Eu era muito nerd, assim. Então eu adorava. Meu sonho quando criança era ter uma enciclopédia Barça, assim, né? E aí meu pai comprava a enciclopédia que vendia na banca de jornal, que você ia juntando os pedaços, assim. Eu falava, cara, eu queria a enciclopédia Barça. Eu adorava ler enciclopédia, assim. E aí era caríssima, né, cara? Era caríssima. Era. Tipo, quando eu ia na casa de alguém, eu via assim, falava tipo, assim, nossa, aquele cara tem aquilo. Eu morria de vontade de abrir, assim, e ver. Sempre gostei muito disso, assim. Eu era uma criança muito curiosa das coisas, assim. Então, eu tinha isso. Eu lia, por exemplo, eu lembro que na casa da minha avó tinha uma enciclopédia de médico. E aí eu tentava ler pra ver se eu via alguma coisa que era parecida comigo, sabe? Assim, mas eu não falava disso com ninguém. E aí eu falava assim, cara, tem uma coisa dentro de mim que eu não consigo falar. Você sentia que você não pertencia. Só que eu também não sabia nem o que era ser uma pessoa gay. Quando e o que se falava em notícia era isso. Então, assim, uma pessoa... Eu lembro que uma vez eu vi um negócio no Fantástico, putz, eu devia ter uns 12 anos. Imagina, que criança que assistia Fantástico. Mas eu fui pra escola e aí falou assim, era uma pesquisa, assim, aquelas coisas bem... sem fundamento, assim, mas hoje eu entendo isso, mas na época, assim, eles descobriram, pesquisadores estão avaliando que pessoas que têm o dedo anelar maior que o dedo indicador têm uma predisposição a ser homossexuais. E aí eu olhei e falei, putz, tipo, e aí eu lembro que no outro dia eu fui pra escola, tipo, com a mão, assim, porque a minha mão era compatível com aquilo. E aí eu falava assim... Se alguém viu o Fantástico, vão brigar comigo. Vão me zoar. Aí eu fui com a mão. Imagina, nenhuma criança ia ler uma pesquisa, assistir um negócio científico, mas na minha cabeça era... Tipo, agora eles têm como comprovar que isso é verdade. E eu tinha, na minha infância, eu passei um processo que era bem difícil, porque era assim, eu até... Antes do início da puberdade, foi fácil, por quê? Porque os meninos a gente não tem gênero quando a gente é criança. Até antes da puberdade, tanto faz se você é menino ou menina. Então, os meus amigos, a gente brincava. Eu acho que eles nem faziam ideia que eu não era um menino. Isso foi começar a acontecer quando começou a puberdade. Aí foi uma época que pra mim foi muito difícil. Mas era assim, eu ia no banheiro dos meninos... E aí, quando a escola começou a me proibir disso, eu comecei a fazer xixi na calça todo dia. Porque eu falava assim, cara, como é que vai ser? E aí, assim, a gente tá falando de uma época onde as pessoas entendiam isso como um distúrbio mental, onde algumas pessoas, até famosas, o Turing sofreu castração química, antes de mim, lógico, mas isso vinha um processo que era um crime, eram coisas... Então a gente tinha que lidar com isso. E pros pais, eu acho que era um... A gente tá falando de 30 anos atrás, mais ou menos, certo, Gustavo? De 30 anos atrás. Estamos falando do final da década de 80, de 80 começo da 90. década de 90. Isso. Só para as pessoas se situarem. Isso. E aí, tipo, você imagina assim que numa época que a AIDS... Pesadaça, cara. Bombom. E isso só piorava. Só piorou porque isso foi considerado um estigma de pessoas homossexuais, da doença gay, e tipo, putz, e se você pegasse era uma condenação. Exato. Então assim, cara, era um contexto péssimo pra isso acontecer. Então você não tinha discurso, você não podia falar. Como que você fala isso? Então eu não falei. Quando ficou insustentável, quando eu falei, cara, não tô aguentando mais, e aí eu falei, putz, eu preciso externalizar isso de alguma forma. Qual era a forma de externalizar? Eu sou gay. Porque eu falo que uma pessoa transexual... Você se encaixou nessa caixinha. Mas não me encaixei. Porque sim. Eu achei era o que mais próximo. Era o mais próximo, mas não era o que eu olhava e falava assim, cara, mas não é isso. Mas não tinha um outro grupo que era isso. Mas não é isso. Então eu tinha muito medo.
Então eu nunca... Eu conheço pessoas que são gays... Mas isso foi antes, quando você escreve a carta, você já Na verdade, escreve... eu fiz um... Que eu queria saber Eu como peguei foi pros seus pais. Seus pais pegaram a carta. Eu queria que você contasse um pouco esse Quando contexto. os meus pais pegaram a carta, foi um negócio muito louco, porque assim... Porque tem pais ouvindo a gente, Gustavo, é por isso, cara. Foi muito... A minha mãe sempre foi uma pessoa muito próxima de mim, assim, Legal. muito, muito próxima. E ela me bancava de algum jeito. Porque era assim, eu gostava de jogar futebol, de uma época que não existia futebol feminino, e ela me levava na várzea. Eu jogava num campo que tinha aqui no Jockey, que chamava Meninos do Brasil, tipo, Mirins do Brasil, que era um campo de futebol de várzea. E eu jogava no campo de várzea. Era o que eu gostava de fazer. É da hora, E a né? minha mãe me bancava. O meu pai não. O meu pai falava que era um absurdo, que não era aquilo. Minha mãe me levava escondido. Então você imagina, uma mulher pegava e falava: eu vou levar essa criança pra jogar futebol num lugar que só tinha homens. Ela me bancava. Então ela falava assim: pô, você quer... Eu gostava da roupa do Batman. Falava assim: ah, você quer usar uma camiseta do Batman? Ou dos Changemans, ou qualquer coisa que tinha. Falava assim: mas no seu aniversário você pode usar uma saia? E a gente fazia acordos. E aí eu falava: tá bom. Só que quando eu usava a saia, o que acabava acontecendo era que eu me escondia debaixo da cama. Então todos os meus aniversários eu tô com uma foto embaixo da cama. Ou eu tô com uma máscara do Changeman com uma saia, assim. E aquilo foi, acho que, agressivo pra todo mundo, assim, pra eles também. Claro. Mas quando eles descobriram, eles tiveram uma reação curiosa, porque Com quantos anos você escreveu a carta? Desculpa, eu Tim. tinha 18 para 19 anos, bom. assim. Foi uma fase, tipo, super complexa. O meu pai pegou e falou assim: minha mãe não voltou pra casa. A minha mãe foi embora pra casa de uma tia. E o meu pai ficou. E o meu pai era um cara um pouco distante. E aí ele nunca conversou muito comigo. E aí ele falou assim: ó, você esteja aqui em casa às 4 horas da tarde, a gente vai falar sobre essa carta aqui. E eu falei... Tipo, Fudeu. Eles Fudeu, vão me velho. mandar embora, certeza. Não, e a sua mãe não tava. Eu falei: eles vão me mandar embora. E a gente vai discutir o futuro dessa família. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, a gente sentou na sala, meu pai ficou em pé, a minha mãe sentada, assim, com a cabeça baixa, ela não falou absolutamente nada. E aí eles falaram assim: olha, é isso aqui que você... Meu pai, é isso aqui que você quer? Isso daqui é que nem um viciado em droga, a gente vai te tratar, a gente te leva numa clínica. Foi o futebol, tá vendo? Eu falei pra você que o futebol fez isso. Falou um monte. Falou assim: só que é assim, a gente tá indo embora. Você vai ficar aqui nessa casa. Eles moravam num apartamento que na época eles tinham financiado, que tava... A gente... Sabe, a ascensão, estamos melhorando de vida, eles vão comprar um apartamento que já estava 20 anos pagando, desde 93, isso foi perto do ano 2000. Aí falar assim: ah, então tá bom, você... É isso que você quer, a gente tá indo embora, você não procure ninguém, não procure seus tios, seus avós, seus primos, sua irmã. Eu tinha uma irmã 4, 5 anos mais nova, não procure ninguém. É isso que você vai fazer, você vai bancar isso aqui sozinho. Fecharam a porta e saíram. Ou seja, você ficou mais sozinho ainda do que você já cara, estava. foi um processo muito difícil, porque eu fiquei com medo, porque eu falei: se eles, que são os meus pais, fizeram isso, como o mundo vai me receber? E eu não conseguia externalizar, porque eu achava que as pessoas... Eu achava que o que eu tinha na minha cabeça era uma loucura. Eu achava que eu tinha... Eu falei: cara, Você achava que você ia ser curado? Tipo isso? Não, não achava que eu ia ser curado, até porque é uma coisa... Quando você fala de gênero, acho que tem um ponto que... Eu aprendi isso depois. Mas quando você fala de gênero, você tá falando assim... tem o sexo biológico, você nasce um homem e uma mulher. Não é bem assim. Porque a gente tem variações desse sexo biológico. Tem as pessoas intersexo, tem variações cromossômicas desse processo, mas você tá falando de identidade de gênero. Com certeza. Que é muito diferente de orientação sexual. E isso na minha cabeça era super confuso, porque não existia uma diferenciação. Então eu brinco que a gente era quase um super gay, que era alguém que era tão gay, tão gay, tão gay,
que queria mudar de sexo. E o problema disso é que, assim, quando você conversa com pessoas que são homossexuais, em algum momento da vida elas falam, sai do armário. Então agora eu tô me relacionando. E aí, meio que o problema sana. Porque já tirei a causa. Você já está se relacionando com uma pessoa que você sente atração. E isso já passou. Com uma pessoa transexual acontece uma coisa a mais. Por exemplo, comigo aconteceu uma coisa a mais. Que era, legal, eu tô me relacionando com uma pessoa do mesmo sexo. Mas isso não é nada mais do que já deveria acontecer. Porque eu não sou homossexual. Na minha cabeça eu não era homossexual. Sim, sim. O meu corpo não dizia isso, mas a minha cabeça nunca foi de uma pessoa homossexual. Então, por quê? Porque eu era um homem. Mas o meu corpo não condizia com externo, o meu fenótipo não era condizente com o que tinha dentro da minha cabeça. E essa era uma confusão, porque eu tinha uma angústia enorme. Porque você imagina você ter uma angústia que eu falava assim, cara, eu olhava todo dia, eu tinha uma disforia, que é quando a gente não consegue se olhar no espelho, violenta. Eu fui me olhar no espelho depois que eu fiz a transição. E eu olhei e falei, cara, eu existo. Porque, na verdade, é quase como uma abstração, assim. Eu passava, eu olhava pra baixo, eu nunca olhei diretamente e falava assim, cara, deixa eu ver quem é essa pessoa. Porque o meu corpo não condizia com aquilo. E aí, se não sou eu? Não sou eu. E aí é muito louco, porque eu tenho uma sensação, nesse período, como se fosse uma prisão. Que eu tivesse anestesiado. Eu tava vivo, mas eu não tava vivendo, porque... A minha relação era muito de observação das outras pessoas. Putz, como que é? Será que é? Por exemplo, na época da adolescência que as pessoas começaram a namorar, eu não tinha muita curiosidade nisso, porque eu não tava no meu corpo. Então você imagina assim, eu tento fazer uma analogia assim, você não é uma pessoa transexual. Imagina que você tinha 16 anos e você queria conquistar a menina que você era apaixonado. Só que assim, você tinha um cabelo comprido, eu vou colocar um sutiã com peito em você, e vou colocar um vestido e fala assim, vai lá. Tipo, era isso que acontecia comigo, entendeu? E aí eu falava assim, cara, eu me sentia um palhaço, porque eu olhava e falava assim, qual que é a autoestima que você tem? Entendeu? E vai lá e se vira. Tipo, e eu não conseguia saber como eu ia lidar com isso. Se eu me relacionasse, eu nunca me relacionei com mulheres que eram lésbicas, assim, que nunca tinham, eu falava, eu sou lésbica, e porque me causava uma disforia, quando eu tentava fazer isso, eu falei assim, cara, se ela me vê como uma mulher, eu não quero. Tipo, então, você acaba criando uma tensão enorme. Essa é a dificuldade. Imagina, falando tudo isso sem você ter um grupo. Eu vejo, por exemplo, pessoas transexuais hoje, jovens, 20 anos, eles têm uma saúde mental muito melhor que a minha. Por quê? Porque eles já têm identificação. Por dizer, eu já tenho grupo, eu já tenho internet, eu já tenho com quem falar. Exato. E aí a autoestima deles é muito diferente da minha, entende? Porque eu passei por um processo que é assim, quem que entende? Hoje, os meus amigos... Quando eu contei pra eles, meus amigos daquela época, não, agora tudo faz sentido. Agora ligou aquela pessoa que eu conhecia com o corpo. Mas eles também não sabiam externalizar o que era, entende? Eu tô com a cena dos seus pais saindo de casa e você sozinho em casa, cara. E aí, o que você faz? Porque essa é a cena, essa é uma metáfora. Esse quadro é uma metáfora de grande parte da sua vida, cara. Isso foi o que culminou... De onde tirar energia? De onde tirar... Cara, motivação. É sobrevivência, cara. Não tem motivação. O pessoal fala assim, mas você foi muito motivado. Eu não fui. A gente tem uma coisa interna viver. Nossa, tipo, cara, se pegar fogo aqui, a gente vai achar um jeito de sobreviver. É mais ou menos a mesma analogia. Mas você tinha pensamentos suicidas? Tinha muito. Aí, mas você, tipo, vinha, mas você queria viver. Você sentia essa força, essa vontade. Ou eu não tinha coragem de fazer, talvez. Tá. Ou eu não tinha... Tipo, eu pensava, e se fizer isso? Eu tinha muita culpa. Eu pensei assim, cara, eu vou causar... Eu tinha a sensação que eu tinha destruído a minha família. Eu tinha muita culpa. Eu falava assim, cara, se eu fizer isso, eu vou trazer mais culpa. Eu não posso fazer isso. De verdade, eu não achava que os meus pais eram... Eu acho que talvez, você me fez uma pergunta, eu tenho pensado nisso esses dias. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu não sei o quanto me ajuda ou o quanto me atrapalha. Acho que tudo da gente, características sempre são positivas e negativas. Mas essa é uma que eu tenho muito forte, assim.
eu nunca nunca me coloquei no lugar de vítima. Não porque eu acho que vítima... Porque eu tenho uma sensação que, assim, se eu sou vítima, eu tenho que ter um algoz. Tipo, eu tenho que ter um culpado. Um culpado. Eu tenho que ter alguém que é mais forte que eu. E eu nunca fui uma pessoa... Eu sempre fui uma pessoa, assim, tipo, eu vou pra cima disso. Então, cara... Vou encarar. Pra eu ser vítima, tem que ter um cara que é mais forte que eu. E na minha cabeça não tem nada que é mais forte do que eu. Então eu não podia deixar que isso me colocasse nessa situação. Eu nunca vi meus pais como as pessoas que me causaram isso. Eu sempre tentava trazer, falava assim, cara, por que eu nasci assim? Tipo, como que eu... Dá pra arrumar isso? E pra mim arrumar, que essa é um... Não era eu deixar de ser Importante você falar trans. disso, importante você falar o que é arrumar. Porque arrumar, pra maior parte das pessoas, não é o que você pensa que é arrumar. Não é a direção que eu fui. Arrumar seria o meu cérebro aceitar o meu corpo. Aí a dúvida que tem, que eu sempre provoco, assim, mas a gente é o corpo ou a gente é o cérebro? Uhum. Quem que manda? Quem que manda? Tipo assim, quem que manda é o cérebro. É lógico. Porque, tipo, se eu posso perder o meu corpo quase todo, tipo, o meu Tem cérebro... vários casos aí, cara. Isso. Stephen Hawking lá. Isso, quando o cérebro morre, acabou. Não tem o que fazer. Mas, então a gente é o cérebro. E a questão da transexualidade, existem vários estudos que mostram isso. Tipo, pensa o seguinte, a análise estatística. Primeiro, o que é um cromossomo? É uma sequência de coisas. É um algoritmo, uma receita de bolo. Faça isso, isso. Isso pode falhar, como falha várias vezes. Tem pessoas que nascem, por exemplo, com um olho de cada cor. É uma falha cromossômica. Alguma coisa aconteceu que você tem doenças genéticas ou qualquer coisa desse tipo. A questão biológica, o que estuda, eu sempre dou exemplo assim, puta, Gustavo, mas eu não entendo, eu não consigo ter... A gente quer se colocar no lugar da pessoa e isso é impossível. Você nunca vai experienciar o que é ser uma pessoa trans. Mas quando eu conto essa história de, tá bom, vou te colocar um sutiã de bojo, e o cabelo comprido, e vou falar, agora vai lá e tenta conquistar aquela menina, você olha e fala assim, realmente isso não ia ser uma coisa fácil, ia me causar um desconforto. Talvez você consiga imaginar o que seja isso dentro desse contexto, sabendo que todos nós temos desconfortos, mas... Não é porque a gente não estuda uma coisa que não tem gente que está estudando. Eu falo, eu não invisto em mercado financeiro, mas eu escuto e leio sobre isso. Cada vez tem uma coisa nova que as pessoas falam. Não é porque eu não invisto que as pessoas não estão estudando e que esse mercado não está avançando. Não é porque eu não leio sobre inteligência artificial que isso não está acontecendo. Está acontecendo. A mesma coisa, questão de estudo sobre transexualidade, questão de gênero, orientação sexual. Tem universidades no mundo inteiro estudando isso. Então, hoje o que se fala talvez seja possível que a gente como embrião, todo mundo tem um fenótipo, todo mundo tem uma vagina no início da nossa fase embrionária. Enquanto depois da mitose, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Na verdade, a gente é um corpo só, que em um momento você tem uma injeção hormonal que, por conta da sequência dos seus cromossomos, que fala, agora você tem que externalizar um pênis. E, tipo, isso não acontece imediatamente, é um processo. Isso é um processo. Exato. Do mesmo jeito que tem gente... Por que tem gente que nasce com, tipo, 6 dedos? Porque algum processo aconteceu ali, aquilo... Ele leu errado e falou, tá bom. E você tem que imaginar que a construção que a gente sabe hoje, da parte do nosso cérebro que identifica o nosso gênero, não acontece na mesma hora que o gênero externaliza. Então, então a hora que você... Que o órgão sexual que o órgão externaliza. A hora do cérebro que produz isso, produz um pouco depois. Então é passível que isso aconteça uma dissonância. E aí, então, o que é? A gente é um cérebro. Na minha visão, a gente é o cérebro. Então, corrigir, pra mim, era... Será que o meu corpo... Eu posso criar um processo que o meu corpo... Ou será que pode acontecer um processo que o meu corpo se identifique, que a gente reprograme o cérebro? Isso? Eu não tenho dúvida que a ciência... Eu sou muito confiante na ciência e tecnologia. Eu acho que a gente vai acabar fazendo coisas incríveis se a gente se permitir resolver os problemas sérios. Porque eu falo... Cara, de verdade, eu tenho um desgosto. Eu tenho uma empresa que trabalha em fazer inclusão... Não de diversidade, de diversidade, mas o meu foco é muito
acesso à renda, cara. Nós estamos falando que metade da população do Brasil não tem acesso à água. Você tem que ter um negócio que se preocupe nisso. Eu acho que a gente tá deixando de resolver problema muito sério, porque isso não pode ser um problema. A gente falar de gênero, de orientação sexual, não deveria ser um problema. A gente deveria ser um assunto que a gente fala assim, sério que alguém tá querendo fazer isso? Aí, tipo, o cara vender areia na praia. Sabe? Deveria ser assim. Deveria ser tão básico que... Putz, na minha visão, deveria. Eu concordo, cara. E é tão básico que todos nós, talvez todo mundo esteja ouvindo a gente, abriu a torneira hoje e saiu água. E, tipo, a gente não tem a noção, cara. É o que você falou, metade do Brasil não tem isso, cara. Não tem água limpa, não tem a mínima estrutura, né? E a gente virou um básico que, cara... A torneira vai sair água. A gente só vai olhar pra torneira. E se ela não sair por 2 minutos, você vai chamar alguém e vai falar, eu preciso fazer... A gente é totalmente dependente disso. Então, acho que a gente tem... Eu falo, eu gostaria muito de resolver esses problemas se a gente falar de coisa séria. Puta, já pensou? A gente podia estar estudando mais sobre cura de câncer, cura de doenças que são gravíssimas, do que a gente falar de questões que não deveriam ser assunto. Na minha visão, a gente precisa melhorar muito, precisa andar mais rápido. E tenho muita confiança que a gente vai ter um caminho tecnológico para achar isso, assim. Só que, na época, você imagina, como é que você lida com isso? Como é que você fala disso? Foi uma coisa super complexa. Me custou caro, porque me custou os meus primeiros anos de carreira. Eu não fui fazer uma faculdade. Eu não fui... Você fica sozinho em casa com 19 anos, mais ou menos? É isso. E aí tem uma casa pra sustentar. Que é caro. Eles saíram mesmo, ou eles pagavam as contas e tal. E foi muito louco, porque tinha uma casa, eles tinham um financiamento que eles pararam de pagar. Que era do apartamento novo que eles iam? Do apartamento que a gente tava morando. Porque a gente morava num apartamento que era financiado por eles. Tá. Que você ficou no AP. Eu fiquei, eles foram embora. Você tinha conta do financiamento? Não, eu não paguei. Ah, tá, beleza. Eu não tinha condição. Claro. Não paguei o condomínio. Foi ferrou, uma bola de neve. Foi assim. Eu ganhava muito pouco. Muito Você pouco. fazia o que nessa época? Putz, cara, eu fiz de tudo. Eu fiz eu não sei se você lembra, no Shopping Eldorado teve uma pista de esqui. Eu carregava gelo pra aquela pista. Lembro. Fiz de tudo que você pode imaginar. Assim, carreguei caminhão de mudança. E esse AP também era lá na região... Era na Zona Sul, perto do Shopping SP Market. Tá bom. Pra quem não sabe, Zona Sul ali de São Paulo, perto ali da... E aí eu fiquei numa situação que eu falei, cara, não tem como sair disso, porque você ganha muito pouco. E você vive uma vida... Eu não bebo álcool, não uso drogas. Acho que também é uma forma do meu corpo falar assim, tipo, se você for por esse caminho, eu sempre tive a sensação assim, se eu começar a usar droga, acabou. Porque... Eu não vou me segurar. Eu não tenho. Eu tinha esse medo. Será o que vai acontecer comigo? Mas isso é uma parada super importante. Porque a gente saber os nossos limites e respeitá-los é gastar energia no caminho certo. Você falou um ponto agora sobre, enquanto sociedade, que nós temos que gastar energia nos problemas certos. Porque a gente não tem energia infinita, né? E, cara, estabelecer os limites é colocar energia no lugar certo, cara. E eu tinha a sensação que eu tava num buraco e era exatamente isso, assim, cara, tudo que eu puder fazer pra não me atrapalhar, eu vou fazer, entende? Porque já a situação no estado da arte, na coisa mais perfeita, ela era péssima. Eu ganhava R$30 por dia. E eu conseguia trabalhar muito de vez em quando e era assim... Era muito engraçado, né? Porque a gente viveu... Eu lembro que uma coisa que eu me lembro da minha mãe, eu brinco com ela hoje, que era assim... Falo, mãe, quando eu era criança, minha mãe comprava tudo genérico. Então era assim, tipo, ó, o Yakult genérico. Periferia assim, velho. Genérico. É a mesma coisa, né? E eu falava pra minha mãe assim, não vai ser... Na minha casa, quando eu morar sozinho... Eu vou comprar Yakult, eu vou comprar... Nada vai ser genérico. E eu tinha razão, porque quando eu morei sozinho, nem era o genérico. Eu comprava o genérico do genérico. Eu falei, tá vendo? A gente pede as coisas e às vezes as coisas vêm não do jeito que você imagina. Mas na minha casa não tinha nada genérico. Era tudo pior do pior. Do que genérico. Então, assim, você ia na casa da sua mãe comer o genérico que era mais da hora. Nem podia ir, né? Podia, você tava proibido. Eu tava proibido. Você tava proibido. Então eu falava assim, putz, tá vendo? Eu pensei uma coisa e foi pior do que eu imaginava. Sim. Então foi um processo assim muito difícil. E eu falei assim, cara, eu preciso arrumar um jeito de sair disso.
Eu tinha estudado eletrônica na escola. Tipo escola técnica? Eu fiz uma escola técnica. A minha E mãe... tech, essas... eu fiz uma escola que chamava Liceu de Artes e Ofícios. Porra, legal pra caramba. Pra quem não sabe, é uma escola técnica tradicional aqui de São Paulo, super né? tradicional. Era uma escola... E assim, a minha mãe, ela tinha uma cabeça de estudar muito... Apesar da gente viver numa periferia e tudo, a minha mãe tinha uma consciência que, assim, cara, tem que estudar. Eu nunca entendi o que isso significava, eu não via muita perspectiva. Confesso que eu olhava e falava assim, cara, não via onde ia sair, mas ela falava, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, vocês vão estudar. E aí eu lembro que quando eu passei no liceu... E só, by the way, deixa eu só fazer um ponto aqui. Você estudava escola pública antes. Isso. E aí, pra quem não sabe, o liceu é uma escola excelente. Eu fiz ET, então também fiz colegial técnico, vindo de escola pública, mas, cara, é foda de entrar. É foda. Tem uma coisa chamada vestibulinho, chamava vestibulinho, né? Vestibulinho, É você isso tinha aí, que fazer. E a maior parte das pessoas que entravam, desculpa só te interromper, eram de escolas particulares. A maioria sim. Maioria sim. E então, cara, eu falo, você é um cara inteligente. Eu estudei na minha primeira infância numa escola de bairro, assim, numa escola particular de bairro. Tá bom. Porque a gente era rico da periferia, o rico né? da periferia. Que hoje eu entendo que não, mas na época eu falei assim, a gente estuda escola particular e depois a minha mãe perdeu o emprego e a gente foi pra escola pública, tanto eu quanto a minha irmã, e a minha mãe tinha um mantra de ter que estudar, estudar, estudar. E eu lembro que quando eu passei no liceu, ela me falou assim, ela falou, você cuida muito disso, eu lembro que a gente comprou pra passar no vestibulinho, as enciclopédias lá, os livros pra estudar pra prova, né? Porque tinha que fazer uma prova pra passar, era difícil pra caramba. E era uma escola de período integral, o liceu era o dia inteiro. E eu lembro que quando eu passei, a minha mãe pegou e falou assim, você cuida muito disso, porque isso é a única coisa que eu vou poder te dar. Eu não tenho carro, eu não tenho casa, você não vai ter herança. Essa é a única coisa que eu tenho. É o único legado que eu vou te dar é esse. E eu me lembro dessa conversa até hoje. E aí eu falei, tá bom. Só que eu estudei uma escola técnica, numa época que eu ainda não tinha feito a transição. Então eu tinha um corpo de uma mulher. E, cara, só tem homem nessa parada, né? E eu fiz técnico de eletrônica. Então eu não arrumei emprego. Eu lembro que eu fiz uma prova, eu tinha um amigo que ele trabalhava numa empresa, e ele falou, cara, eu vou te indicar, vai ter uma prova, você faz a prova. E aí eu fiz a prova e eu passei, ele conta que a minha nota era assim, eu tirei 8 e a nota mais perto de que eu tirou 6. Eu tinha tirado a melhor nota da prova. E aí ele falou, ele ficou super feliz, que ele falou, com certeza ele passou, e o cara falou, não posso contratar essa pessoa, porque eu vou ter que contratar uma outra pessoa pra carregar a escada pra ele, sabe? Então, e eu falei, cara, como é que faz isso? Então eu vivia... Como é que eu venço isso? Não vence, né? Tipo, ele te vence, uma hora ele te come e você fala, isso realmente não é pra mim, isso daqui não dá. Quando os meus pais foram embora, eu tinha um processo de... preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Então, eu não pensei muito nisso. Mas os meus amigos do liceu, que também, muitos deles tinham estudado escola pública, tinham ido pra faculdade, conseguiram passar na USP, conseguiram... estudar, moravam em periferias também, e eu tinha um amigo que falou assim, cara, vamos, depois que já tinham passado alguns anos, eu já tinha contado pras pessoas, ele falou assim, cara, vamos ali que eu vou comprar um carro. E eu falei assim, cara, como você vai comprar um carro se você acabou de arrumar um emprego? E aí ele falou assim, cara, arrumei um emprego e eu tô ganhando... E aí ele foi lá colocar os dados do carro lá, e aí ele tinha acabado de entrar no emprego. E aí ele falou assim, eu lembro que ele colocou assim, nunca esqueço, eu tô ganhando 5 mil reais. E eu falei assim, o que você faz? Daí ele falou assim... Você tava nos 30 pau por dia, né? Imagina o cara parece ganhando... Porra, e aí eu falei assim, o que você faz? Milionário. Aí ele pegou e falou assim, comprou um carro zero, tipo... E todo mundo tem sonho, né? Claro. Tipo, eu também queria ter um carro, eu também queria ter tudo. Eu queria ter celular, ter roupa, tudo. Tudo isso a gente sonha. E aí eu falei, cara, como você conseguiu isso? Aí ele falou, eu arrumei o emprego e eu sou programador. E eu falei assim, cara, como que eu faço pra fazer isso amanhã? E aí ele... Putz, aí foi um mega desafio, porque eu não tinha internet na minha casa. A gente montou um computador com umas peças, assim, que nós fomos na Santa Efigênia, compramos lá. Ele gravou um CD de HTML e um curso de certificação
E eu falei, vou tentar. Mas brother, o cara. Isso, mas aí falou, tenta aí. Vai aí, e aí né, eu velho? falei assim, cara, eu abri e tipo, eu falei assim, qual é a chance de eu aprender isso num tempo viável, porque eu não tenho muito tempo. É zero, é próximo de zero. E eu pensei, eu preciso achar outra alternativa. Aí eu falei, pô, eu preciso achar um curso. Aí eu fui nessas escolas que tinham, na época tinha muitas escolas de certificação. E eu falei, vou nessas escolas, vou tentar. E aí eu via lá o orçamento, o negócio custava 15 mil reais o curso de certificação em qualquer coisa. E aí eu falava, como eu vou pagar isso? E aí eu, um cara que sempre me arrisquei muito, né? Se eu achasse que eu conseguisse pagar, eu ia. Bora. Mas não conseguia. Como é que eu vou pagar a entrada disso? Eu Tinha preciso que arrumar comer, né, cara? achar um curso gratuito. E aí a Microsoft dava um curso gratuito na época. Que era um curso que era 4 meses de curso, um período integral. E no final tinha uma feira de empregos. Eu falei, cara, é isso aí que eu vou fazer. E só que aí tem o desafio que você precisa comer. Né? Eu falo que tem algumas contas que elas são perigosas, tipo conta de luz, conta de água, que essas contas que cortam, né? Então, Essa tem que pagar. essa tem que pagar. Só que elas já eram atrasadas, porque você pode deixar 3, né? Então eu pagava sempre a última, ia jogando isso. Gerenciando o fluxo de caixa. Isso, gerenciando o fluxo de caixa. Cara, eu sou. Isso é uma coisa que é curiosa de falar, porque eu vou comentar disso. Eu tenho feito entrevistas para fazer parte de conselhos, né, de empresa. Eu falo, pô, mas você não tem uma carreira muito tradicional, a gente precisa de alguém que tem uma noção de gestão de crise. Eu falei, cara, eu ganhava 30 reais por dia. Eu consegui estudar na faculdade e morava sozinho. Tipo, isso eu sei. Esse processo, não tradicionalmente, eu não aprendi no MBA, mas eu tive uma noção de, cara, eu tenho que ter uma visão macro do que eu preciso fazer, tenho que conseguir priorizar. Isso me serviu muito, assim. Então, eu peguei esse dinheiro, eu falei, bom, eu vou... trabalhei, fiz um monte de eventos, juntei um tanto de dinheiro. Falei, eu vou ficar 4 meses sem trabalhar. Aí eu comprei um pacote de purê de batata em pó, que você misturava com água, porque tem sempre a água do café, então eu conseguia pôr numa coisa, misturava ali, e era o que eu comia. Caraca. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer isso. Super nutritivo. Super nutritivo. Mas era o que tinha e era o que eu conseguia comer em todo lugar. E era barato, e aí eu comprava lá num pacote 5 quilos disso e eu comia aquilo o tempo todo. Cortaram minha luz. E eu fiquei 3 meses desse período com a luz cortada, assim. E aí eu descobri que, por exemplo, onde eles davam o curso, tinha um vestiário, aí eu tomava banho. Pra tomar banho quente. Tomar banho quente, porque sem luz não sem luz é sem geladeira, sem chuveiro, um monte de coisa. Não é só no escuro. Eu vou pra casa e durmo. E aí eu fiquei nesse processo, e quem dava o curso era um centro de inovação da Microsoft, né? E eles tinham uma sala numa universidade, eu sentei na porta e fiquei parado na porta, porque eu chegava muito cedo, porque eu não tinha luz, eu tomava fazer banho. O quê em casa, né? E aí eu pedi pro coordenador do centro de inovação, cara, posso usar o computador aqui? Pode. E aí eu ia todo dia muito cedo. E aí um dia ele chegou na porta de manhã, olhou. Eu nem tinha terminado o curso ainda, né? Na verdade, o curso nem tinha começado, porque eu tinha pedido pra... Eu falei assim, eu descobri que quem dava o curso eram os estagiários da Microsoft. Eu falei, cara, vocês já deram esse curso? Não, não demos. Eu falei, cara, eu tenho uma ideia. Eu sou cobaia de vocês, vocês ensinam pra mim. E aí, quando vocês ensinarem, eu passo esse processo. Se eu aprender, eu não sei nada. Se eu aprender... Tipo, vocês estão bem. Porque tinha uma prova. Você já que eu tava tinha que empreendendo fazer. ali, né? E aí negociando. Pedi pro coordenador e ele deixou, então eu tava estudando com esses meninos. E aí eu falei, eu posso ficar o resto do dia fazendo os exercícios? Pode ficar. E aí um dia ele chegou de manhã, olhou pra baixo, assim, eu tava sentado na porta, ele falou assim, se eu não te contratar, você não vai sair daqui da porta. Eu falei, não. Ele falou, então entra. E foi assim que eu comecei a minha carreira. Eu cresci muito rápido, eu era muito esforçado, porque eu já era um pouco mais velho. Eu não tinha mais 19 anos, eu tinha uns 27 nessa época. Mas, morando sozinho já há quase 10.
Quase 10. Então, tipo, Pagando cara, as contas e tal. sobrevivendo com tudo que tinha, né? Vivendo coisas difíceis pra caramba, porque nesse meio período o apartamento que eu vivia sofreu um processo de execução, porque eu não conseguia pagar as parcelas, então eu tinha que aprender a me defender daquilo, daquele processo, tipo, foi um mega desafio. E seus pais distantes. Distantes. Mesma, Totalmente nessa, distantes. nessa fase tudo. Quando- Tudo continuava desde os 19 ali. Desde os 19, super distante. Eu fiquei 4 anos sem vê-los, sem saber onde eles estavam. Depois a gente, às vezes, conversava, mas era totalmente... Era um tabu enorme, né? E Aquela conversa superficial de merda, vamos falar assim. Isso. E aí, falar a verdade. Isso. E aí eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de fazer isso. E aí eu comecei a estudar, me esforçava muito, assim. Eu fui crescendo muito rápido. Daí fui crescendo, recebi uma proposta para trabalhar num banco, fui pro banco. Aí cresci rápido pra caramba. Dinheiro passou a Não ser resolver. mais um problema. Aí eu falei, cara, zerei a vida, sabe? Almoçar no Haskell. Cara, tipo, pô, cheguei no lugar almoçando no Haskell. Eu ganhava R$30 por dia. Você ir pra um lugar que você gasta 120, 130 pra você almoçar, Caraca. era um choque, você entende? Eu falava assim, cara, como é que pode? E aí eu tive uma percepção muito louca, porque me incomodou. O problema de grana resolveu com quantos anos nessa história? 30. Na verdade, ele não resolveu. Resolveu assim, que eu quero dizer, né? Você passou a pagar as contas, a ter, enfim, a estrutura. Você tirou o backlog de dívidas, digamos. Isso, foi nessa época, mais ou menos, devia ter uns 30. Só que uma coisa que foi curiosa é que, assim, isso é uma coisa que eu até estudei sobre isso. Tem uma série do Netflix que se chama Explicando, e aí tem um que explica diferenças de salário de pessoas pretas, né? Por que a gente fica inequalizando esse processo pro resto da vida. E eles fizeram um estudo, e eu falei, cara, isso me explica muita coisa. Por exemplo, menino preto de Harvard, menino branco de Harvard. Tá bom. E aí eu falei assim, ele vai ter um aumento de renda. E aí eles olharam, pós-faculdade, 10 anos, pegaram um estudo que olharam quanto que esses caras ganharam de renda. E assim, eles tiveram a mesma formação, isso vai se equiparar. Não. Por quê? O Porque rico fica mais rico. E a gente tem uma dívida, fica um preso, porque isso aconteceu, por exemplo. Esse apartamento dos meus pais, que eles pararam de pagar, porque eles também foram morar num lugar na casa da minha avó, e eles também ficaram totalmente sem dinheiro, estrutura emocional enorme. Eu paguei esse apartamento, você entende? Então, assim, não é que eu comecei do zero. Eu comecei do menos 50. Claro. Então, quando eu tinha 30 anos, eu tava no menos 20. E aí, quando você tem uma instabilidade financeira, é assim, cara, é muito... qualquer... Você desmonta. Você volta tudo. Você volta tudo pra Volta trás. tudo. Porque aí você olha e fala assim... Até hoje, na época, eu tinha meus pais tinham uma empresa, né? Quando eu era adolescente, meu pai tinha uma mecânica. E aí eles tiveram um problema, quando eu tinha 16 anos, eles abriram a empresa no meu nome, porque teve um problema fiscal lá. Um negócio... Falta de... A gente empreendedor brasileiro, assim, pô, meu pai não tinha... Meu pai estudou até a 4ª série. Ele deixou de pagar uma guia de um negócio que custou uma dívida de imposto que bloqueava ele de operar. E aí ele abriu a empresa no meu nome. E essa empresa faliu. E essa empresa... Não sei o quê. Eu tenho 40 anos, até hoje eu não tive cartão de crédito. Você tem o nome sujo até hoje? Não, já não tenho mais Já o não nome tem mais? sujo, mas não tenho. Meu score do Serasa é 75. Por quê? Porque eu passei uma vida Você inteira. fica com estigma. Cara, Fica e aí eu marcado. assim, como é que você faz? Aí você imagina, como que você tem 40 anos, como é que você faz financiamento de uma coisa? Você não faz, porque você já começou devendo aquele processo. E essa é a realidade de muita gente. De muita gente. De no nosso muita país, gente. a grande maioria. Da grande maioria. E a gente desconsidera isso total, né? Total. Porque a gente olha e fala assim, como é que é você empreender? Várias pessoas, quando eu comecei a empreender, falaram assim, Gustavo, você não pega crédito no banco. E como é que eu explico pro cara? E aí... Isso é uma coisa que foi muito louca pra mim, que as camadas que a gente vive da sociedade, é muito difícil a gente enxergar uma coisa. Hoje eu consigo transitar numa camada de gente muito pobre, talvez não numa extrema pobreza, mas eu tenho amigos que estão numa camada de pobreza ali, que ganham R$500 por mês,
que são do meu convívio, e tenho gente que é bilionário, que é do meu convívio. Quando você vê os estratos sociais, é muito difícil você alcançar uma outra realidade, você entende? É muito difícil. E aí você começa a gerar problemas, por exemplo, que eu tive quando eu decidi empreender, do mercado de startup que não entendia o meu contexto. Então você vai falar com fundo de investimento? Eu tive isso. Vou falar com fundo, o cara fala assim, só que você tem que... A gente não investe para pagar o seu salário, você tem que ganhar R$1.000. E aí eu olhava, todo mundo do mercado de startup fazia isso, e eu falava, como é que eu vou ganhar R$1.000? O cara não tá nessa realidade, né? Eu não tô no estereótipo do fundador de startup. Isso! E aí eu acho engraçado aquele negócio da Forbes, dos 30, under 30. Eu falei assim, cara, under 30 eu nunca ia poder ser, porque under 30 eu tava saindo... Eu tava tentando eu comer. tava tentando na faculdade. Então, assim, como é que você põe... tudo bem, o talento prodígio, nossa, ele tem 22 anos, ele hackeou o iPhone com 14, mas ele tinha dinheiro pra ter um iPhone com 14. Com 14 estava numa escola bilíngue desde cedo. Isso. Aí eu falo assim, não é que você não tira o mérito dele, lógico. Uma pessoa que faz isso, mas não existe, por exemplo, assim, por que o Bill Gates nasceu onde ele tá? Se você olhar historicamente, por que é naquele lugar? Porque aquele lugar eram os primeiros lugares que tiveram computadores. Computadores acessíveis, cara. Que o cara podia ficar na universidade, aí ele era um nerd que não socializava com outras coisas, viu uma coisa que ele gostava, ele entrou ali, e aí... Lógico, na favela da Rocinha dava pra ter nascido o Bill Gates na favela da Rocinha? Não dava, era impossível. Porque... Eu acho que isso que você tá falando, cara, é super importante. Porque nos últimos anos a gente ouve muito essa conversa da meritocracia, pura e simples, né? Tipo, só basta você se esforçar, né? Cara, e não é assim. A quantidade de oportunidades, ou as oportunidades, elas não são igualitárias. E é verdade que existem pessoas... que saem de cenários extremamente... Isso é outlier. Exatamente. Esses são para quem não sabe, outlier é a anomalia. Ele é o fora da curva. Esses caras... A gente não consegue ter uma sociedade sustentável usando como exemplo os outliers. Sabe uma coisa que eu vou fazer uma provocação pra gente refletir... A Carambola esse ano faz 10 anos, né? Cara, a gente tem muito que falar da Carambola. Continua, não vou te interromper, mas a gente precisa voltar onde vem o clique. Onde você sai do assalariado pra doideira de empreender. Cara, eu acho que veio muito desse lugar. Veio muito desse lugar de olhar e falar assim, da onde... Quando eu olhei e eu cheguei no banco, eu comecei a contar a minha história. E os caras começaram a falar, cara, a sua história é muito legal e tal. Primeiro, a minha história é uma história legal. Como é que é trabalhar num banco, cara, depois disso tudo, velho? Eu tenho que fazer essa pergunta pra você. Foi chocante, assim. É uma realidade... Eu tinha uma visão, que não é a minha visão mais hoje, porque eu acho que eu tenho uma visão muito mais... holística. Eu acho que eu tinha essa visão do meritocracia. Cara, agora eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar. E aí eu vi que não era bem assim, porque eu não tinha feito minha transição ainda, então eu não tinha o corpo que eu tenho hoje. E aí, putz, você começa a esbarrar com o meio corporativo, com essa questão de gênero, é super complexa. Num ambiente totalmente masculino. Você tinha um corpo de mulher, e aí a gente pode falar do preconceito que existe com a mulher. Isso, com a mulher que eu vivi, mas é engraçado falar sobre isso. Eu não consigo materializar, eu consigo perceber hoje uma diferença depois da minha transição, porque hoje eu não pareço uma pessoa trans, então é uma vantagem, pra eu conseguir chegar onde eu cheguei. Porque se eu parecesse uma pessoa trans, eu teria milhões de barreiras. Então tem barreiras que eu não tenho. Eu sou um cara branco, eu tenho uma boa educação. Então eu passei algumas barreiras que são estigmas sociais que você consegue permitir que a gente tenha essa conversa aqui hoje, que a maioria das pessoas trans sofre muitas violências, são agredidos de muitas formas, então elas não conseguem chegar. Mas existia já essa questão de gênero que pra mim, eu não sentia que eu tava vivendo aquilo, porque eu não me percebia uma mulher. Então, apesar de eu ter um corpo, eu sei que é esquisito falar isso, mas é como Sim. como era pra mim, eu não percebia que eu era uma mulher. Então, por exemplo, questão que eu sei que é um assunto, por exemplo, a minha irmã sempre teve muito medo de estupro, eu nunca tive, porque não era uma coisa que tava dentro do meu radar de coisas que podia acontecer, porque eu não era uma mulher. Eu tava no corpo de uma mulher, mas não era uma mulher. Então,
tinha essa percepção, mas era muito louco. A questão de não ser ouvido, de não ser falado, de as pessoas não te respeitarem, de você conquistar lugar, é muito, muito estranha essa visão. E eu percebi que eu queria fazer uma coisa diferente. Cara, eu quero fazer uma coisa... Eu quero mudar isso. Eu não gostava da forma que as empresas... Porque a gente, dentro das nossas empresas, eu acho que a gente acredita em falácias. Eu acho que a gente fica contando um circo. A gente faz um teatro. E na prática, é assim... Todo mundo é alta performance. Em todo lugar que eu vou... Não tem, cara, nem tem ninguém que é ruim aqui. Todo mundo é... É igual o Instagram, né? Ninguém posta foto na merda, né? Ninguém posta foto... que tá passando mal, nada, o que tá triste, todo mundo tá sempre, sempre bem. E dentro das empresas, eu sempre tive uma visão muito realista da vida, sabe? Eu olhava e falava assim, cara, na realidade não é bem isso. A gente conta essa história, a gente pode contar essa história. Essa história que eu tô contando, eu posso contar ela de várias formas. Eu posso contar da forma que, nossa, eu tive o sucesso, eu posso contar... Sempre é uma narrativa, né? Isso não é a real. O que aconteceu na realidade, a gente nunca vai saber, porque só dá pra saber quando a gente tá acontecendo. A gente sempre é espectador de uma coisa. Então, essa é a forma que o meu cérebro assimilou todas essas coisas e que a gente tá assimilando e que quem tá ouvindo a gente vai assimilar de outra forma. Mas eu tinha essa visão de falar, cara, eu quero fazer uma coisa diferente disso aqui. Porque tem um processo de ineficiência muito grande, tem um cabide de emprego, tem muita gente encostada em grandes empresas, que tem e que talvez seja um momento, talvez o cara tinha uma visão de fazer a performance e depois o cara falou, não vou chegar em lugar nenhum, deixa eu me acomodar aqui. A gente tem, tudo isso tem dentro. E eu achava... A gente fala disso no governo, no governo. Exatamente isso. Mas, cara, é a mesma coisa. Eu acho engraçado que a gente fala assim, não, o governo é um cabide de emprego. Eu falo, cara, e as grandes empresas? Porque não é possível que a gente, para fazer um planejamento, precisa de 6 meses e 50 pessoas. A gente tem um processo de ineficiência. Talvez a melhor palavra para isso era ineficiência. E o meu negócio era assim, como eu gero eficiência? A minha vida foi um gasto calórico. Tipo, quando você come purê, tipo, e é só isso que você tem para comer, tipo, você tem que fazer uma análise até subconsciente de quanto que eu gasto de caloria. O que me vale a pena eu fazer para eu conseguir chegar em algum lugar? Então eu sempre tive essa visão de como que a gente pode ser mais eficiente. Eu achava que era muito ineficiente. Como é que eu posso melhorar? Eu lembro que eu fiz quando eu entrei, me colocaram um problema, eu cheguei e falei, cara, eu acho que isso é uma coisa fácil. A gente não tem uma posição em tempo real da tesouraria. Legal, eu fiz 5 consultas no banco, criei um relatório, falei, agora nós temos uma consulta. Demorou, tipo, 3 anos para ir pra produção. Por quê? Porque tinha uma burocracia, tinha um processo, tinha uma... Não é possível que a gente vai demorar tanto tempo. E a gente não tá falando, nessa minha época, não tá falando de ágil, dessas coisas. Então, teve uma transição. Quando eu abri a Carambola, a minha ideia era que eu não sabia, e vela pra defunto, é muito fácil olhar pra trás e falar, devia ter feito isso. Mas na época, eu achava que eu ia conseguir fazer uma coisa diferente, que eu ia... O mais diferente... Você foi sozinho? Fui sozinho. Falou, cara, você pediu as contas... Na verdade, a primeira... Porque essa transição é complicada, cara. Eu tinha um amigo do banco que tava querendo abrir uma empresa, que ele falou, acho que eu consigo arrumar uns clientes. Só que foi muito curioso que a gente decidiu abrir a empresa, ele continuou no emprego, eu saí. E aí, que a gente falou, pelo menos a gente tem uma renda aqui. E logo depois, a esposa dele ficou grávida, e aí ele falou, não posso ir. Eu falei, agora eu já fui. Você tinha pedido as contas. Eu vou, isso. Aí eu fui, comecei a arrumar uns clientinhos, me coloquei num coworking, me coloquei ali para tentar vender projeto. Fazia de manhã, eu vendia, de noite eu programava, de noite eu fui fazendo. E o que a Carambola fazia nesse começo? Era só você? Uma fábrica de software. Depois eu arrumei mais 2 pessoas, outros 2 devs, sócios, que vamos virar sócios. Vamos tentar entender o que era. Eu tinha um amigo de infância. Eu falei, cara, vamos junto, vai dar super certo. A gente até conseguiu se desenvolver. Começamos a fazer muito projeto. A gente tinha um baixo custo. Não ganhava salário de mercado, mas eu conseguia me sustentar. E aí eu falava, vamos fazer projeto, vamos fazer portfólio. A ideia era, vamos fazer tudo que a gente pode aprender, errar, vivenciar. Então, alguém quer fazer um projeto, mas não tem grana. A gente faz, vamos ver, vamos fazer. Isso deu uma bagagem de experiência muito legal, assim.
teve um ponto de transição, porque teve uma dessas empresas que tinham 3 meninos que não tinham uma visão de tecnologia, que queriam fazer um produto. A gente entrou fazendo o produto como sócio deles, tipo, como se a gente estivesse investindo na tecnologia, e esse produto deu certo. E essa empresa foi comprada, o fundo que investiu nessa empresa foi comprado pela B2W em 2015. E a gente estava com uma operação, nós começamos com 4 e chegamos numa operação com 350 pessoas. Falava assim, cara, tipo... Carambola tinha 350. Não, essa empresa e a que a Carambola fazia parte de tecnologia, e a gente foi crescendo. A gente, nessa época, a Carambola devia estar com umas 80 pessoas. Legal. Tava crescendo, tava indo tudo bem. E você é CEO. CEO. Tentando aprender... De novo, cara, é tua vida, velho. A gente faz, cara, vamos aprender joga. A fazer. Eu lembro que assim, hoje eu olho e falo assim, nossa, eu não acredito que eu fiz esse erro, é tão básico, mas acho que tem coisa que só dá pra viver, só dá pra saber viver. É a mesma coisa, cara. Eu comecei a empreender muito cedo, com 17 anos. A gente faz muita merda. Muita. E eu acho que isso é processo de aprendizado. Por exemplo, é o que eu faço. Eu tem 10 anos que eu tô vivo. Com cara, altos e baixos, altos e baixos, cara, eu tô aqui, entende? E assim, mas você podia estar lá, mas cara, não é assim. E aí uma coisa que foi muito curioso, porque quando eu entrei nesse meio da startup, foi uma coisa que me incomodou. Porque pra mim também tinha uma visão muito de palco, muito de coisas que não eram verdades. E aquilo me incomodava muito. Quando essa empresa foi comprada, eu era uma fábrica de software. E aí eu lembro que o fundo falou assim, cara, você vai virar diretor. Eu falei assim, cara, não quero virar diretor de nada, eu quero continuar fazendo meu negócio. Eu saí desse caminho. Se eu tivesse seguido a minha carreira, provavelmente eu era diretor. Com todas as barreiras que tinha, mas provavelmente eu tinha conseguido. Eu quero fazer uma coisa diferente. O que é diferente? Você tem uma fábrica de software, você não faz nada diferente. Você depende de gente. Você forma as pessoas, elas vão embora. Não tem escala. Não tem escala, não é replicável. Todos esses discursos que hoje eu olho e falo assim, cara, eles eram mentirosos. Porque eu acho que a maioria dos negócios não usam isso como métrica. Eu aprendi isso depois, porque eu falava assim, deixa eu olhar isso como métrica. Eu acho que existe uma coisa da escala que... acho que a gente tem que escalar um negócio que resolva um problema. Então, cara, qual que é o problema que você quer escalar? E se primeiro... Não adianta falar, pensa primeiro na escala. Primeiro você tem que achar uma solução. E pra gente achar a solução, a gente tem que ir na raiz do problema. E a gente não vai na raiz do problema no primeiro tiro, sem olhar... Errar pra caramba. É muito raro isso acontecer. Cara, é muito acontece, raro. mas é outlier. Muito raro. E aí, você vai aprendendo no processo. No processo. E aí uma coisa que eu vejo é o seguinte. A gente fala, entrando na carambola, no que eu faço hoje, que é, nesse momento... O pessoal falou e eu me senti um merda. Que eu falei assim, cara, realmente eu não tenho um negócio que não dá certo. Ele não tem escala. Eu tô largando mão de um negócio que vai virar um unicórnio. E, tipo, porque era isso o que tinha na minha cabeça naquela hora. Eu vou me arrepender até o fim da vida. Vai ter minha foto no jornal, o otário que abandonou um negócio que virou um unicórnio. Era isso que eu pensava. Eu falava, cara, eu não consigo viver isso. Eu vou tentar ser o que eu acho que eu tenho que ser e vou ficar aqui fazendo essa visão. E aí eu percebi que, assim, se eu formo as pessoas e elas vão embora, alguma coisa certa eu tô fazendo. Eu sou bom em formar pessoas. Será que eu sou uma empresa de educação? E aí eu fui nessa premissa, que era... Eu tinha algumas coisas na minha cabeça. Tá bom. Eu quero formar pessoas. Aí que tipo de pessoas? Eu tive minha vida transformada por tecnologia. Você botou o Gustavo ali, né? Foi o Gustavo. Cara, eu falo, a carambola veio do meu filho. Gustavos. Eu preciso que Gustavos tenha oportunidade pra eu não ser o outlier. Não gosto dessa visão, de eu ser o único que chegou nisso. Até porque... Mas é importante dizer que você é. Mas me incomoda. E a gente tem que lutar contra isso, e todo mundo que tá ouvindo a gente tem que lutar contra isso. Porque senão as pessoas acham que é normal, cara, não é normal. Você tinha tudo pra não chegar nos 30. Tudo. Entendeu? A expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos de idade. Pois é, cara. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que pensar, e aí a analogia que eu tento fazer hoje é o seguinte... Com a experiência que eu tenho hoje, que talvez daqui a 10 anos vai ser diferente, mas... Se tudo der certo. Se tudo der certo, eu vou ter mudado a minha cabeça e vou ter aprendido. Mas uma coisa que eu percebi é o seguinte. Tinha esse discurso da escala, do parâmetro, mas na verdade, todo mundo naquele mercado estava buscando outliers.
E eu falava assim, cara, não é possível que a gente tenha um monte de gente e que não tem ninguém que... eu escuto coisas assim, pessoal... E eu queria no mercado de tecnologia. Por quê? Porque era um mercado que tinha escassez. Eu queria gerar um negócio que a pessoa ganhasse R$ 5.000. Era eu lá atrás. O que eu vou fazer? Mas aí, quais eram as premissas? Eu não quero... Não pode ser de graça. Por quê? Porque de graça o Gustavo ficou sem luz. E se eu tivesse filhos naquela época, provavelmente eu não poderia ter feito essa escolha. Então, a minha premissa é, eu quero fazer um negócio que dê aula, que não pode ser uma escola. Eu não quero que seja aula, porque eu não acredito no modelo tradicional de educação. Porque eu vou explicar o porquê que eu não acredito, mas não pode ser isso, não pode ser de graça. De graça pros Gustavos? Não pode ser um programa de graça. Porque um programa de graça não atende quem eu queria que chegasse. Ele atende alguém que já tem uma estrutura familiar de renda, que ele consiga ter um tempo para estudar. Não podia ser uma ONG. Eu queria que fosse um business. Tá. E aí eu fiz uma terceira provocação, que era... Eu queria pagar para as pessoas estudarem. E aí as pessoas acharam que eu era louco. Cara, você vai fazer um negócio que não é uma ONG, você vai pagar para pessoas estudar e você vai ganhar dinheiro como? E aí eu falava assim, de um modelo de ineficiência, que eu não sei qual é, mas eu vou procurar. Tem algum lugar que tem uma ineficiência que se eu sanar, isso vai pagar a conta. E aí eu pus essa premissa. Por que não educação? E por que essa visão do outlier ela me incomoda, do fora da curva? Porque é um modelo de ineficiência. Quando a gente fala de mercado de trabalho hoje, mercado de trabalho ele é pautado do modelo de escassez e de ineficiência. Por quê? O que as empresas contratam hoje? Elas contratam habilidades técnicas. As habilidades técnicas são adquiridas através de um processo de compra. Mas eu estudei numa escola na USP, na Poli. Legal, você comprou o seu tempo. Você pagou pelo seu tempo de ficar período integral e muitas vezes você pagou por uma boa escola antes para você fazer um cursinho, para você conseguir ser aprovado naquele processo. Ou seja, a gente começa a falar de um recorte de renda que quem tem menos dinheiro e não tem nada a ver com a capacidade de execução começa a ficar mais distante do mercado de trabalho. Por quê? Porque hoje o mercado de trabalho ele não consegue nem tirar bem uma foto de quem você é hoje. Porque se a gente conseguisse filmar o desenvolvimento de um profissional... provavelmente a gente veria que várias pessoas se encaixariam em diversos contextos. Como que é um processo seletivo hoje? Eu tento minimamente tirar uma foto. De que eu tiro a foto? Do carimbo que alguma instituição, que não sou eu, deu que ela é boa. Então, seja onde o cara estudou, seja onde o cara trabalhou. Onde o cara trabalhou. E mais que isso, que é uma coisa que é intangível, qual que é a rede de contato dele. Do cara. Por quê? A gente tem dificuldade de olhar padrões. Quando você fala de inteligência artificial hoje, por que inteligência artificial vai revolucionar um monte de coisa? Porque ela consegue colocar variáveis que a gente não consegue racionalizar sobre elas. A gente consegue executar, mas muitas vezes a gente não racionaliza qual que é a correlação entre duas coisas. Qual que é a correlação... Então, por exemplo, a nossa análise de padrão é mais limitada. É mais limitada. A gente até consegue analisar um padrão, mas a gente não consegue de fora racionalizar qual é o peso que cada uma daquelas variáveis tem na nossa decisão. E aí a gente acaba tomando decisões que muitas vezes não são conscientes, que elas vêm de padrões que a gente aprendeu. Então, os famosos bias. Se eu estudei na Poli, como que eu vou avaliar uma pessoa? E aí, por exemplo, eu me considero bom. Eu estudei na Poli, eu gosto de rock clássico, eu gosto de Pink Floyd, e eu acho que quem gosta de Pink Floyd tem um nível, é outro nível, porque quem gosta de funk é pior que eu. Por quê? Porque qual que é o nosso critério? A gente tem um critério... A renda pesa muito para avaliação de critério. Então, assim, eu tenho uma empresa há 10 anos e eu não sou uma empresa milionária, eu não tive sucesso. Por quê? Porque você não se ganhou o jogo da vida, que é todo mundo tem que virar milionário. Se você não conseguiu fazer esse processo, você teve insucesso. É verdade isso? Quais são os critérios que você está considerando? Da onde você partiu? Entende? Então, por exemplo, a minha esposa atende um cavalo que... Ela é veterinária de cavalo, atende um cavalo que custa 6 milhões de euros. Tipo, dá pra você, numa vida, ganhar dinheiro pra comprar um cavalo de 6 milhões de euros? Cara, nem se você for o CEO da Apple, dá pra você comprar um cavalo de 6 milhões de euros.
O que é isso? Dinheiro veio de algum lugar. Tem um histórico antes disso. Se você lembra o menos 20, se você começou do menos 50, se você começou do mais 1.500, aí então você tem esse lugar desse sucesso. Então por isso que a meritocracia falha. Eu acho que a meritocracia ela é real se a gente conseguisse criar um conceito de equidade. Exato. Mas nós não temos esse conceito. As pessoas usam hoje numa versão reducionista. E esse é o maior problema. E a gente, assim, sou absolutamente provocador de uma reflexão sobre a meritocracia. E é muito curioso, porque eu tenho um negócio de impacto social que eu não acredito em negócio de impacto social. Não acredito. Porque eu acho que negócio de impacto, todos os negócios são negócios de impacto social. Você pega um banco, por exemplo, o Itaú... A empresa não tá fora da sociedade? Cara, um negócio que gera 14 bilhões de lucro num trimestre não gera impacto social? Algum impacto tá gerando. Se é positivo, a gente pode questionar. Mas impacto social, essa visão de crise climática é impacto social das empresas. Então todas as empresas são impactos... Sem dúvida. São pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas, elas estão gerando impacto social. Quando você pensa num negócio de impacto social que alguém tenta fazer uma provocação positiva para esse impacto, você tem outra visão. Mas eu acredito que todas as empresas no futuro vão ser mensuradas pelo impacto social que elas fazem. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo hoje, a gente está descontando o custo disso a tempo presente e está falando assim, isso é o valuation dessa empresa. Quem vai pagar essa conta depois, eu estou descontando agora. Se essa conta vai custar mais cara depois, não sou eu que vou pagar. Mas, pra gente continuar existindo, a gente vai ter que ponderar e falar assim, cara, tudo bem, você tá gerando isso de lucro aqui, mas isso a longo prazo vai custar 50 vezes mais. E a gente precisa trazer isso. É o que eu tô tentando fazer no meu negócio. E aí é um mega desafio, porque tem algumas frases que eu não posso falar. Por quê? Qual que é a essência da Carambola? A gente, nessa visão de aprendizado, a gente criou uma plataforma para ensinar pessoas... A nossa tese era se a gente educar bem as pessoas, elas vão, porque elas não são capacitadas, então eu vou criar um programa de capacitação para capacitar pessoas para entrar no mercado de tecnologia, porque elas não estão no mercado, porque elas não estão capacitadas. E aí o foco é tecnologia. Como uma startup, sim, a gente começou porque é onde tinha maior escassez de vaga. A gente já fez para outras áreas. Hoje a gente atua com o que a gente chama de futuro do trabalho, que ela tem duas. A gente pode separar ela de dois jeitos. Quais são as habilidades técnicas do futuro de trabalho? Tudo que alimenta a inteligência artificial é habilidade técnica do futuro do trabalho. Quais são as habilidades humanas do futuro do trabalho? Tudo que é limitação de inteligência artificial vai ser o que vai sobrar pra gente fazer. Então, simples assim. Essas são as se você for numa análise simplista, é o que a gente faz hoje. Mas é uma boa maneira, porque aliás, hoje em dia, não se tem certeza de muita coisa. Os próprios especialistas não sabem como responder. Mas é um bom ponto, cara. É onde a gente mira. Pragmático e funcional. O que a gente tá avaliando é isso. Porque a gente não pode ficar falando assim, tá bom, empatia, tá bom. O que é limitação? O que vai realmente sobrar? Porque tem coisas que vão simplesmente acabar. E ninguém nem sabe o que é. Tá todo mundo com medo por causa disso. Então, vamos trabalhar essas duas questões. Hoje é o que a gente trabalha. E a gente criou um programa com foco em gerar empregabilidade. Então, assim, no fim da conta, eu queria que a pessoa chegasse, eu não sabia. Eu sabia onde eu queria chegar, eu não sabia o que eu tinha que fazer no meio. Então era assim, eu quero gerar a maior empregabilidade possível para essas pessoas que ninguém tem tempo para perder. Então, se eu vou pagar para essa pessoa estudar, ela tem que ser o mais empregável possível. Tem que dar a melhor ferramenta possível para ela, porque ela tá no, como diria o inglês, o americano, no back foot, ou seja, começou de trás. Então ela precisa ter a melhor ferramenta para ela poder sobreviver nesse mercado que é difícil, que é muitas vezes preconceituoso, que é o cara da poli, etc. E aí o desafio foi, eu tenho que criar um conjunto de ferramentas que faça isso da melhor forma possível, só que eu tenho um mega desafio para fazer, que é não podia ser uma escola tradicional, porque uma escola da forma que a gente dá aulas, né? Então as pessoas perguntam, Gustavo, você dá aula? Não. Porque a aula também é um modelo de ineficiência. Porque eu dou uma aula e eu espero que todo mundo capte a melhor coisa. E, então eu dou uma aula igual para todo mundo, ponho 50 pessoas, isso. Só que quando a gente pensa em tecnologia, e eu já sabia disso, e eu falava assim, cara, a tecnologia não tá pronta para isso, mas uma hora ela vai chegar, mas eu preciso pensar o que eu preciso fazer para estar pronto na hora que essa tecnologia chegar,
como eu faço uma tecnologia de aprendizado adaptativo que se adapta melhor, porque aí eu tô falando, aquele cara vai receber o melhor conteúdo que ele tem, da melhor forma que ele tem, do jeito que ele precisa, para o conteúdo que ele precisa. E ao invés de eu fazer isso num período que eu faço um treinamento, e aí depois o cara vai, depois ele volta para um treinamento, eu vou fazer isso em real time. Eu quero grudar um negócio no cara e ele vai aprender um aprendizado, porque a gente tá aprendendo o tempo todo. Como que eu faço isso? A minha hipótese era essa. E eu foquei toda a energia que eu podia em criar um modelo que olhasse uma forma de gerar empregabilidade. Para fazer isso, a gente tem que olhar 4 grandes dimensões. Método de trabalho, orientação a resultado, habilidades técnicas e habilidades humanas. Como que a gente faz esse cara fazer essa curva? E aí eu vi que o meu negócio era muito mais embaixo. Porque eu falei assim, eu achava que era difícil formar as pessoas. É difícil? Sim. Não é o maior dos problemas. Porque na primeira turma aconteceu uma coisa muito curiosa. A gente entendeu que o ambiente da empresa influenciava na curva, influenciava na empregabilidade de alguns grupos. Que na época, eu tô falando isso de 2017, quando a gente começou a pensar nisso em 2018, na época não se falava tanto de diversidade e inclusão como fala hoje. Mas alguns recortes começaram a aparecer nos meus indicadores. Por exemplo, mulheres, quando eu pedia para um gestor avaliar uma tarefa que ele tinha feito, então eu falava assim, avalia esse copo. Ele falava, é 10. Eu falava assim, olha o que a Maria fez, é 8. Era a mesma coisa. E eu peguei isso no indicador. Eu peguei raça, por exemplo. E aí eu falei, como é que eu chego? E a nossa proposta era mostrar para a empresa que, assim, olha, vocês vão ter uma ferramenta para olhar o desenvolvimento dessas pessoas. E aí eu peguei um crime. Porque racismo é crime. E aí eu falei assim, como é que eu conto isso? Assim, cara, que cilada nós pegamos. Porque como é que eu chego pra empresa, eu coloco um elefante na mesa, né? RH, então. Tem um gestor lá que tem um viés racista. E eu tenho um indicador que mostra isso. Como é que eu falo isso pra RH? E como é que o RH aborda isso? Porque a gente coloca um elefante na sala. E aí esse foi o desafio. Tipo, aí a gente percebeu que a gente precisava trabalhar uma outra questão, que era... Hoje a gente se considera uma plataforma de gestão para diversidade e inclusão. Mesmo que isso não faça muito sentido, porque a gente ainda não sabe muito o que é esse conceito, a gente está tentando trazer esse conceito. Ninguém sabe, by the way, isso. Né? A gente Nós estamos lidando com um problema... O problema é antigo, mas nós estamos encarando o problema agora. Exatamente. A gente vê um rabinho debaixo da porta, a gente acha que é um ratinho e a gente não sabe se é um ratinho ou se é um elefante. A gente tá vendo que não sabe nem se é um elefante, né? A gente tá vendo que tem um problema maior e que cada vez que você destrincha uma camada dele, eu olho e falo, putz, é mais complexo. Isso é super importante, cara, porque muita gente tá ouvindo a gente aqui, ouve muita coisa. As empresas têm se posicionado em relação ao ESG e a todos esses temas de diversidade. Então, às vezes, quem não está conectado a essa realidade acha que nós estamos evoluindo muito rápido. Então, é verdade que nós falamos mais disso, mas para fazer isso acontecer... Eu acho que eu vou tentar fazer uma meia-culpa aqui, que eu acho que é um pouco da ineficiência nossa, das pessoas que trabalham com diversidade e inclusão. Eu acho que a gente caiu numa armadilha que a gente precisa retomar e sair. Tá. Que a gente tem que olhar várias variáveis disso. Tem uma variável geracional. Então, por exemplo, eu sou um cara trans de 40 anos, que tem uma realidade totalmente diferente de um menino trans de 20. Com certeza. A gente viveu em outra geração, em outro contexto. A gente lida com líderes de empresa que estão, às vezes, 1 ou 2 gerações na minha frente. Então, um CEO, às vezes, tem 60 anos. Exato. Então, ele tá 2 gerações na minha frente. Como é que 20 anos na minha frente eu tenho 20 anos atrás? A minha distância do cara de 20 anos pra cima é menor do que a minha distância dos 20 anos pra trás. Em 20 anos, a gente, como sociedade, transformou muito. E a gente caiu em alguma coisa... Porque é importante e porque também é consequência do problema. Então, quando a gente começa a matar pessoas trans, quando as pessoas pretas estão vivendo numa situação de... análoga ainda à escravidão, porque a escravidão não acabou. Não.
A gente não acabou com a escravidão, a gente tá longe de acabar com isso, e a gente não questiona isso, você começa a gerar uma insatisfação social. E aí a gente vai pra veia do ativismo. Por quê? Porque a gente criou uma ferramenta que faz isso muito bem. A gente conecta com... A gente ressoa muito. Então, os algoritmos das redes sociais, eu começo a falar de uma coisa, eu vejo gatinho lá, eu vejo gatinho. Ele dá esse reforço de que o mundo, eu tô falando da sobre bolha, isso, que a bolha sobre isso. E aí, os abismos foram criados ou afastados mais ainda. E tudo que você tá falando corrobora com tudo, cara. Polarização política, isso, com tudo, ideológica, isso. tudo, cara. Você olhar o cenário do mundo é esse. Quando a gente fala do tema de diversidade e inclusão, o que a gente fez? Esse ativismo... Tá avançando a velocidade, porque imagina assim, lembra que eu falei do estudo? Se eu estudo sobre transexualidade, eu consumo conteúdos que são alimentados, a bolha, então eu falar pra você que existe uma pesquisa na Inglaterra que olha o gene de pessoas trans e tal, não sei o que, você vai falar, nossa, Gustavo, como você estudou isso? Cara, porque eu tô sendo alimentado por essa bolha. Do mesmo jeito que você tá sendo alimentado por a sua bolha, que você vai me falar coisas que eu falo, cara, eu não fazia ideia que isso tava acontecendo. E cada um com a sua bolha. Então os temas avançam muito rápido. E aí você vê pessoas trans, que já não é mais só trans, tem o não binário, e aí tem o elo delo, e a gente vai falar de... E aí a gente começou a avançar em pautas, só que a gente não resolveu determinados assuntos. Então a meia-culpa que a gente precisa fazer é que assim, as empresas estão perdidas. Quando as pessoas vão falar comigo, elas falam assim, Gustavo, você que é um cara trans... Porque não sabe como fala. E tem medo. E aí já sabe que errar vai ser cancelado. E que é uma abordagem que eu não concordo. Eu acho que... a gente tava falando isso nos bastidores, assim. Eu tendo a achar... Tem gente que é maldoso? Tem. As pessoas que convivem comigo, na sua maioria, são maldosas? Não. Elas cometem erros em relação às questões de transexualidade pra falar comigo? Sem dúvida. Cometem erros um monte. Eu tenho obrigação de ensinar? Não. Essa pessoa poderia achar conteúdo na internet? Tem muito conteúdo na internet, não é tão simples assim. E tem muito conteúdo merda, né? Tem muito conteúdo ruim. Eu posso cair num buraco lá e falar, nossa, essa pessoa tem 6 milhões de seguidores. Quer dizer que ela sabe o que ela tá falando? E a gente caiu no... o tema da diversidade e inclusão caiu na armadilha dos grandes negócios, do greenwash que você tá falando. Eu vou te explicar por quê. Eu preciso ter representatividade. Eu preciso ter uma... Toda empresa tem que ter uma pessoa trans. Eu brinco que a gente é quase uma máquina de cappuccino. Tipo assim, ó, na máquina do Nespresso, eu já tenho uma pessoa trans ali. O Gustavo, quando eu chego nas empresas e falo assim, cara, vamos falar sobre diversidade? E o cara fala assim, não, Gustavo, eu já sei tudo disso. Inclusive, eu já tenho uma pessoa trans aqui. E eu resolvido, falo assim, cheque? Isso, assim, isso não quer dizer nada. Isso pode ser só uma causalidade, que caiu uma pessoa trans aqui, mas o que aconteceu pra isso? E aí, o que a gente fez? A gente criou uma área de RH, que criou uma área, muitas vezes um bracinho, assim, pequenininho, que é uma pessoa de diversidade e inclusão. Que normalmente é uma pessoa que tá de um grupo de representatividade, que normalmente é uma pessoa jovem, muito ativista na rede social. Por quê? Porque ela vai fazer o trabalho de postar tudo que a empresa tá fazendo, porque eu não preciso, não basta eu fazer, eu preciso mostrar. Aliás, não preciso nem fazer, se eu mostrar já é suficiente. E aí essa pessoa, eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa trans, que por acaso estudo diversidade e inclusão. Podia ser qualquer outra coisa, podia ser veterinário de cavalo. Eu não tenho obrigação de estudar isso. Mas algumas pessoas só cabem dentro dessa caixa. Então, pessoas trans, em sua maioria, só cabem em empresas na área de diversidade e inclusão. Por quê? Porque a empresa não tem maturidade para lidar com ela em outro lugar. E uma coisa que eu costumo dizer, não é eu respiro oxigênio, solto gás carbônico várias vezes ao dia. Milhões de vezes no mês. Na minha vida eu faço isso milhões de vezes. Não é por conta disso que eu posso falar como isso acontece e por que isso acontece. Não é porque eu não posso falar como o ar entra nos meus brônquios e oxigena o meu sangue. Eu não tenho habilidade, apesar de eu fazer isso. Então não é porque eu sou uma pessoa trans que eu posso falar sobre isso. Então o que a gente fez? A gente criou uma rasidão nesse... Não sei se existe essa palavra, mas a gente deixou uma superficialidade nesse tema. E a gente tá conformado com isso.
Porque a gente acha que isso é um parquinho para os nossos negócios. E a gente não pensa isso como diferencial competitivo. Cara, todas as empresas que estão falando de transformação digital precisam falar de diversidade e inclusão, porque isso está intimamente ligado com isso. Super porque conectado. primeiro, mas aonde está ligado? Transformação digital é uma transformação cultural. Você acha que é mais fácil eu pegar e falar, é uma transformação de processos, é uma transformação de colocar o cliente no centro. Tá bom. Qual é o seu cliente? Não tem nenhuma pessoa diversa. É todo mundo igual você, o seu cliente. Já falhou por ali. Segundo, você precisa contratar gente. Todos os homens brancos, heterossexuais, cisgênero, de classe média alta já estão contratados. Você vai fazer hunting? Se você fizer hunting, você tá tirando... Qual que é o diferencial competitivo que você tem? Se eu sou uma empresa que está começando agora a falar de transformação digital, cara, você não vai ser atrativo para a nova geração. Você está nas empresas do passado. Como é que você vai atrair? Você vai ter que transformar os seus colaboradores. Se você não transformar, você está morto. Você acha que é mais fácil você convencer uma pessoa a mudar um processo por si só, ou você mostrar para ela que ela é parte de um negócio e que ela também está sendo englobada? Porque a gente fala de diversidade e inclusão como se fosse uma coisa que não é sobre você, por exemplo. Inclusão é muito mais sobre você do que sobre pessoas pretas. Porque incluir é colocar... E você tá falando isso de mim, pra quem não tá me vendo, porque eu sou branco, hétero, etc, etc, etc. Isso. Tipo, é sobre você mais do que sobre uma pessoa preta. Inclusão não é sobre pessoas com deficiência. É sobre pessoas sem deficiência. Porque as pessoas sem deficiência precisam incluir pessoas com deficiência no contexto dela. Exato. Então é sobre nós mesmos. A gente só vai fazer isso a partir de uma desconstrução interna. Você acha que é mais fácil eu convencer uma pessoa a aprender? Olha, eu tô te incluindo dentro desse processo. Você tá englobado dentro disso? Ou muda esse processo porque é importante pro negócio? As empresas que lidam melhor com transformação digital, esse ano a gente vai lançar uma pesquisa para correlacionar isso. As empresas que lidam melhor com diversidade e inclusão, que têm mais maturidade para esse tema, lidam melhor com a transformação digital. Por quê? Porque estamos falando de gente. Exatamente, cara. E a gente, em todo episódio, a gente tá indo pro final aqui, em todo episódio a gente fala. Não é que a gente fala porque a gente puxa, cara. É que o assunto vem sobre adaptabilidade. E transformação digital é isso, cara. É se adaptar às realidades, é se adaptar ao contexto, é evoluir. E aprendizado, educação, a velocidade de aprendizado de educação isso como ferramenta. E, cara, vocês têm protagonizado, eu posso usar essa palavra, esse papel de ajudar as empresas, você e a Carambola, nesse processo de transformação. Então, e não são empresas quaisquer, vocês têm grandes clientes. Eu sei que o desafio é grande, eu não estou aqui dizendo que... Gente, não estou falando isso para dizer a Carambola... Cara, a Carambola está super aberta a novas parcerias e a novas oportunidades e muitas empresas, né? E eu como empreendedor e como alguém que está no mercado, vejo esse valor muito grande. Como é que você... Quem precisa de apoio, quem já reconhece apoio, como é que alguém procura vocês, como é que vocês ajudam? Acho que isso é super importante você dar essa mensagem, cara, porque nós estamos falando bastante. Mas assim, eu quero que a galera que está ouvindo a gente aqui, hoje, faça algo. Que a gente faça algo. Eu quero hoje fazer algo. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte, para que a Carambola serve? Boa. Eu acho que a gente é um tanque de pensar, a gente só pensa sobre isso, a gente só estuda sobre isso, sobre esse tema, que é um tema que demora, é um tema complexo. Nenhum problema complexo tem uma resposta simples. Nenhum. Ótimo. Então, o que a gente pode ajudar as empresas? Cara, você tem o seu negócio, que todo negócio tem uma razão de ser, que normalmente não é a diversidade e inclusão. A gente não pode ser que nem um pato, que tipo... que não nada direito, não anda direito, não voa direito, né? Apesar de ter horas que a gente precisa fazer isso, você como negócio, se você desviar o foco, você não vai fazer. Você tem que ter, a empresa tem que ter uma visão cultural de que isso é uma coisa que vai estar dentro dela, mas a ferramenta desse processo não é simples de fazer. O que eu tenho percebido muito é o seguinte, eu esbarro em barreiras sociais e amadurecimento do time, do tema. Então, o que eu tô buscando hoje no mercado? Trazer mais clareza e trazer mais profundidade para esse tema. A gente precisa parar de falar de... eu sou uma empresa diversa quando eu tenho uma pessoa trans. Cara, porque a nossa dimensão da diversidade, quando a gente fala de diversidade, tem muitas camadas.
você ser uma pessoa preta, uma pessoa trans, uma pessoa cis, não tem nada a ver com... Tá intimamente ligado com a sua escolaridade, se você contar a minha história. Eu sou o Gustavo trans, por quê? Porque eu tenho outras camadas de interseccionalidade. Eu estudei numa determinada escola, eu tive uma determinada carreira, e o ser trans é só o que tá na ponta. A gente é um iceberg. O que tá por baixo é muito maior. Quando a gente fala sobre esse tema, quantificar é importante. Ele é importante, mas a gente precisa quantificar certo. Porque tem muita gente que fala assim, Gustavo, eu não tenho nenhum problema, eu tenho 60% de mulheres na empresa. Tá bom, quantos são C-level? Tem uma, diretor de RH. Boa. Então vocês ajudam a estabelecer métricas relevantes no negócio. E a gente consegue fazer, hoje a gente está trabalhando muito numa curva de desenvolvimento de maturidade. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Uma empresa que o custo operacional de você investir em diversidade e inclusão num nível muito baixo de maturidade, você vai investir muito para ter um retorno muito pequeno. Tá bom. O que a gente quer fazer é que as empresas, a gente quer ser o sistema operacional, como se eu fosse um sistema operacional que eu entro dentro das empresas, e a gente tem criado um monte de ferramentas entendendo o contexto. Nós não sabemos o caminho todo. A gente tem um palmo na nossa frente. Esse um palmo é mais do que o mercado que tem um dedo na frente. E que a gente está trabalhando para ter 1 metro na nossa frente de visão. Mas hoje a gente tem um palmo na nossa frente. Mas, cara, tem coisas que a gente já entende que são correlacionadas. E que o nível de maturidade precisa melhorar. Então, fazer programas de formação para pessoas pretas, para pessoas trans, ele é totalmente insuficiente. E eles têm causado um tiro pela culatra que a gente não tem considerado. Por quê? Porque o problema... Eu vou dar um exemplo de educação. Como que a gente amadurece o mercado? Então, fazendo essa correlação, a Carambola quer levar as empresas para que o investimento nisso seja pequeno e seja inversamente proporcional. Você vai investir pouco e vai ter muito retorno. Tanto de cultura, de negócio, social do seu negócio. Quando a gente pensa nessa curva, quando a gente fala de eu acho que programa de inclusão, fazer inclusão é fazer um programa de formação para pessoas, a gente está no nível mais básico de maturidade em relação a esse tema. Primeiro, a gente tem uma visão assistencialista. E é contraditório a tudo que a gente prega, porque a gente sempre fala, eu tenho que ensinar a pescar, eu tenho que fazer... E ensinar a pescar não é dar curso, porque o problema não é pescar, qual é o lago, aonde eu pesco, onde está o lugar. A segunda coisa, eu ensino a pessoa a pescar num lago que está fechado para ela. Eu falo assim, você vai pescar, eu vou te ensinar a pescar truta. Só que lá só pode entrar quem é sócio do condomínio. Ou você não tem a ferramenta pra fazer. Isso, ou você, com essa vara específica você que tá bom. Nada. E aí, a gente tem criado uma frustração. Dentro do programa da Carambola, que é um fato, mulheres brancas têm nível educacional muitas vezes maiores que homens e elas ainda ocupam só 14% dos cargos de liderança. Então não é formação um problema. Exato. Só que quando a gente põe isso, a gente tá pondo peso em pessoas que são vulneráveis. Então quando eu tenho pessoas trans que falam assim, Gustavo, eu já passei por 7 programas de formação e não tô empregado. A gente decide, ou o programa não é bom, e aí a gente revê o nosso modelo de a gente é super eficiente, a gente tem um programa, a gente tem o nosso júnior é quase um sênior, esses discursos pra gente mostrar que a gente é muito melhor do que a gente é quando a gente sabe que isso não é verdade. Mas a gente tá colocando a responsabilidade em pessoas que não tem como mudar. Você entende? Elas estão estagnadas num lugar que não depende só delas. Então, empresas olharem para esse ponto e olhar e falar assim, como eu englobo isso? CSG de verdade não é de dia pra noite. Não é uma coisa que a gente vai mudar e falar assim, Gustavo, agora nós temos todo... Quando a empresa fala assim, nós já sabemos tudo sobre isso, eu falo, não sabe nada. Melhor você ir embora, né? Melhor você ir embora, cara. Não tem o que eu falar que vai convencer essa pessoa. Se alguém não quer aprender, não vai aprender. Não vai aprender. É um tema novo, a gente sabe muito pouco, e a gente falar que a gente sabe muito sobre isso, a gente tá mentindo. A gente não sabe muito sobre quase nada. A gente como humanidade. Assim, como é que a gente melhora essa curva? Como é que a gente põe os negócios? Então, o objetivo que a gente tem é melhorar a maturidade, criar essa visão de vamos sair desse lugar de assistencialismo, de cuidar de pessoas que têm renda menor, como se elas fossem incapazes. Não tem incapacidade, tem falta de acesso. Isso causa uma inequidade? Sim.
mas vamos trabalhar a inequidade pensando em resolver esse problema, senão a gente vai perpetuar esse ciclo daqui 20 anos não tá falando a mesma coisa. Sensacional, cara, sensacional. Eu acho que, cara, até me emociona, porque esse é um tema que me vibra muito no coração. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que quem tá ouvindo a gente aqui, cara, às vezes as pessoas pensam, e eu quero fazer uma crítica aqui já no final, vou chamar o Gustavo pra fazer uma palestra na minha empresa. Não é sobre isso, cara. Liga na carambola, põe os caras dentro, para que eles entrem... E vem junto. Vem junto, exatamente. Mas usa a carambola como um acelerador para entrar dentro desse organismo. Né? É como se primeiro um exame, eu entendo, fazendo uma analogia na saúde aqui, cara, primeiro vocês vão fazer uma cintilografia com contraste para poder identificar as oportunidades. E aí você já sabe que você vai ter que investir, mas com eles você vai investir certo. Né? É o que você falou, assertivamente, aprendendo com os erros que eles já viram no mercado, outros fazendo, ou que eles também já cometeram. E eu acho que não só com a gente, eu acho que assim, eu costumo dizer, assim, invistam nisso mesmo que não sejam com a gente. Exato, porque, exato. tipo assim, eu acho que a gente não é o dono da tábua da salvação. Mas, mas fuja da superficialidade. Fuja aprofunda. Exatamente. Assim. Eu tenho uma pessoa trans aqui dentro, então tá resolvido, ou simplesmente eu chamo alguém trans, por exemplo, para fazer uma apresentação, uma palestra aqui uma vez por X, né? E temos que trabalhar isso no cerne mesmo, cara. Tem que ser top-down. Tem que ser top-down. Essa é a agenda do C-Level. Eu tenho conversado com muitos C-Level numa conversa assim. Cara, quanto tempo você acha que vai demorar para a sua empresa cometer alguma situação de racismo? Quanto tempo você acha que vai demorar? Porque a gente é reflexo, uma empresa é um reflexo de uma sociedade. A gente vive numa sociedade racista. Exato. Então, isso vai acontecer. Isso tá acontecendo. Quanto custa agora? Isso pra você? Se é essa a língua que você quer falar, quanto custa? Você sabe, hoje a maioria do C-Level não sabe, a maioria das pessoas de alta liderança não sabe o tamanho da bomba que eles estão sentados. Mas, cara, vocês estão sentados em cima de uma bomba relógio que vocês nem sabem. E o que a gente quer é trazer luz pra isso e tirar vocês de cima disso pra gente realmente fazer transformação social. E uma empresa tem esse poder. É isso. Entende? Porque ela tem que ter impacto social. Ela tem impacto social de qualquer jeito. Cara, sensacional. Obrigado demais. De verdade, de verdade, de verdade. Podia ficar aqui horas e horas e horas falando. Como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas encontram a Carambola, Gustavo? É carambola.com.vc e o meu nome no LinkedIn, Gustavo Glasser. Glasser com 2 S. Glasser. Muito bom. Sensacional, cara. Obrigado demais. Obrigado demais. Pra você que tá vendo a gente, cara, espero que você tenha gostado. Não tem como não ter gostado. E é uma conversa de provocação, de incômodo, e faz parte nos incomodarmos, nós nos provocarmos, e muitas oportunidades de aprendizado. Você que está vendo a gente, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, e a gente volta com outro episódio logo mais. Um grande abraço para todos. Obrigado, Gustavão. Obrigado.